Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje a gente vai falar sobre ombro dolorido, ombro que está doendo à noite. O que é que está acontecendo com o seu ombro, que ele não para de doer. Você vira para um lado, ele dói, você vira para o outro, ele dói, você bota travesseiro. Tem dias que ele está bem, tem dias que ele está mal. E ele só dói à noite, quando você está dormindo. Vou te explicar as causas dos problemas e a possível solução. Então fica comigo até o final. Vamos nessa? Ok, meu amigo e minha amiga, primeira informação, o seu ombro é a articulação que tem mais movimento no corpo. Ele faz movimentos de flexão, abdução, adução, adução horizontal, abdução, rotações interna, externa. Ele faz movimentos circulares. Se você observar, é uma das articulações circulares, esferoides, que movimentam mais no corpo. E aí, isso é bom por um lado e é ruim por outro. Por quê? Quando você tem um hábito postural, muitas vezes um hábito de ficar com o braço em rotação interna ou em rotação externa, dependendo do seu hábito, ou de um machucado que você tenha no ombro, possivelmente o seu ombro tem uma limitação funcional, uma limitação, uma disfunção em determinado movimento. Leonardo, fale em minha língua. Seguinte, quando você deita na cama, olha que interessante, você deita na cama aqui, você coloca a mão atrás do travesseiro aqui, você está trazendo o seu braço em rotação externa, certo? Então, veja bem, o braço que fica embaixo fica em rotação externa, fica nesse mesmo movimento de rotação externa, certo? Então, se você passa o dia todo em rotação interna, se você machucou seu braço e ficou com a limitação para a rotação externa, você não vai conseguir dormir nessa posição, porque você está forçando o ombro para uma posição que ele não está suportando. Você precisa treinar a rotação externa. Ao contrário, se geralmente o ombro que dói é o ombro que estica em cima, então você está deitado aqui, certo? Embaixo está beleza, mas aí o seu ombro de cima fica latejando, doendo, e aí você precisa colocar um travesseiro para ele parar de doer. A biomecânica disso, entenda, ele está em rotação interna. Quando ele está nessa posição aqui, ele está em rotação interna. E isso aqui, se você tiver uma limitação funcional para a rotação interna, de fato, você vai ficar sentindo dor. Então, você só vai resolver o seu problema quando você resolver solucionar a rotação interna. Eu tenho a primeira dica, que é a dica de alívio, certo? Eu vou te dar uma dica para as pessoas que têm limitação em rotação externa e limitação em rotação interna. E aí eu vou passar dois exercícios, um para rotação interna e um para rotação externa. Por favor, não faça o exercício de rotação interna se o seu problema é para rotação externa. Eu sei que eu estou confundindo um pouco a cabeça de vocês, mas na prática é assim. As pessoas que sentem dor quando deitam para o lado de baixo, quando deitam em rotação externa, o braço está para fora, certo? Não vão sentir dor quando o braço está para dentro. É simples assim. Então, se o seu braço dói quando você deita em rotação externa aqui, o que você tem que fazer? Diminuir um pouco a sua rotação externa. Esse é um alívio instantâneo. Então, se você tem dor aqui, certo? E na hora que você diminui sua rotação externa, ele alivia. Como é que você diminui sua rotação externa? Coloca um travesseiro aqui e eu tenho certeza absoluta que isso vai ser uma solução instantânea para sua dor no ombro. Isso na hora de dormir. Isso não é a recuperação. Vou já mostrar o exercício de recuperação. Mas isso aqui vai dar um bom conforto, um bom alívio para você, porque você tirou o braço em rotação externa máxima e diminuiu um pouco a rotação externa. Do mesmo jeito, quando a pessoa tem dor na parte de cima, quando relaxa o braço, aqui eu estou colocando o braço em rotação interna, você vai colocar alguma coisa, um travesseiro, para diminuir, travar a rotação interna. Então, se você estava com ele deitado nessa posição, você diminui um pouco a rotação interna, ele fica em posição de conforto e isso é um alívio instantâneo para o seu problema de ombro. Mas, meu amigo, eu não quero fazer como se fosse tapar o sol com a peneira. Eu não quero que você pare o vídeo por aqui.
porque isso não é a solução, isso é um alívio instantâneo, é uma posição que você adquire, mas não é a cura do problema, não é a resolução do problema. A resolução do problema está em ganhar o movimento que você está com dificuldade. Então, se você tem dificuldade no movimento de rotação externa, você tem que fazer um exercício com rotação externa, sem dificuldade com rotação interna. O mais legal é que os exercícios são simples e você deve ir progressivamente evoluindo. São 25 repetições por dia esses exercícios. Então, por favor, lembrando, não faz exercício de rotação interna se você tem problema com rotação externa. Faz só o que você tem de fato problema, certo? Então é o seguinte, como é que a gente vai ganhar esses movimentos? Você vai com uma parede. Aliás, primeiro, como é que você testa isso, certo? Rotação externa. Quando é que você testa isso? Você vai grudar. Como é que você testa? Você vai grudar o braço aqui na sua cintura e você vai fazer esse movimento aqui. Beleza. Qual é o braço que movimenta mais curto? Qual é o braço? Porque se você tem uma limitação em rotação externa, o braço direito ele vai e o braço esquerdo não vai. Meu amigo, está doendo, ele não vai. Opa! Você tem uma possível causa para o seu problema. Tá aí, rotação interna ou rotação externa que vai, rotação que não vai, você tem um possível diagnóstico do seu problema. Se você tem um problema para rotação interna, como é que você analisa isso? O principal movimento de rotação interna é esse. Você vem com a mão direita e com a mão esquerda aqui, onde que ele está tocando, é aqui em cima, beleza? E aí você vem com o outro lado, como é que está o outro? Está vindo também, está normal. Se você tem um problema de rotação interna, um braço vem e o outro só vem até aqui. Pronto. Matou a charada, você tem um problema em rotação interna. E aí, meu amigo e minha amiga, exercício, que é o que todo mundo quer saber, como é que você vai curar isso. Exercício de rotação interna. Gruda o braço na parede e deixa o braço cair aqui, o máximo que puder e volta. Olha que legal. São 25 vezes por dia, isso para rotação interna, certo? Então vai e volta. Se você quiser, você pode colocar um saquinho aqui para ajudar no exercício. Um saquinho de peso, 1 quilinho, aquelas candeleiras, para poder ajudar. Vai e volta. Isso vai doer para quem tem limitação de rotação interna. Você vai até o limite da dor e volta. É um excelente exercício. Você vai ver que mais ou menos com 2 a 3 semanas você vai se sentir muito bem. Mas antes, só lembrando, eu quero o meu like antes, eu quero a minha curtida, eu quero que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, para que de fato ele seja relevante, né, para o YouTube, para que mais pessoas, para a gente consiga ajudar mais pessoas com esse problema de dor no ombro à noite. Sim, voltando aqui, rotação interna e agora rotação externa, simples também, só que a rotação externa você vai lá para cima. Então você vai grudar o cotovelo na parede, vai tentar colocar a mão aqui, a mão fica na parede, vou fazer aqui, como se estivesse na parede, você coloca aqui, gruda a mão na parede, então tá aqui, coloca, gruda a mão na parede e vai esticando o máximo que puder, sem tirar o cotovelo, vai, opa, eu tô com a limitaçãozinha, eu tenho que forçar mais e volto, certo? E são 25 vezes por dia. E é isso aí, são 2 exercícios, 2 dicas instantâneas. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima vez. Valeu!